R$10.798.831 reais. Gleison, o que é isso, cara? É muita grana. É muita grana. É quanto eu perdi de dinheiro na Bolsa de Valores nesse ano. E nesse vídeo eu vou te contar com transparência o que aconteceu, o que você pode tirar de lições para que você aprenda com o que aconteceu comigo e também por que eu tô feliz com isso e, é claro, o que eu tô fazendo com meus investimentos hoje para te ajudar com isso a tomar as melhores decisões para a sua vida. Tamo junto? Então, se você acompanha o Clube do Valor, se você é clubista, já deixa o dedo no like. Independentemente disso, participa aqui abaixo e comenta. Você perdeu dinheiro nesse ano? Se sim, quanto? Bem, mas antes de mais nada eu quero falar sobre por que a bolsa está caindo e eu quero começar falando quase o óbvio, né? Que é o fato de que tá praticamente todo mundo que investe na bolsa perdendo dinheiro nesse ano. Embora o Ibovespa, o índice Ibovespa esteja ali empatado, né? Perdendo 0,5%, o índice de Small Caps cai quase 17%. Lembrando que o índice de Small Caps é aquele índice que tem empresas de menor capitalização no mercado, ou seja, elas estão sofrendo mais. E na realidade a maior parte das estratégias de seleção de ações vem entregando maus resultados. E aí quero colocar o crédito ao Pedro Mota, que fez esse tweet mostrando quanto cada grupo de estratégia na média tem performado nesse ano. E aí você pode ver que o investimento em small caps de valor está caindo mais ou menos 16% nesse ano, o investimento na tendência está caindo 4,7% esse ano, o investimento em valor comprando empresas maiores está caindo 3,6%, o Bovespa está ali no 0 a 0 e quem está ganhando esse ano é quem investe com foco em empresas de qualidade de baixa volatilidade. Com isso, nosso resultado aqui é uma queda de 10,8 milhões praticamente, e é óbvio aqui, é importante trazer um disclaimer. Quando eu falo eu estou perdendo X milhões, eu estou falando aqui em nome do Clube do Valor, empresa de gestão de investimentos, que eu sou porta-voz e sou cofundador. E aqui eu estou falando especificamente do desempenho do fundo de investimentos em ações do Clube do Valor, que é designado, é colocado na parte de ações brasileiras das carteiras de investimentos dos nossos clientes de Wealth Management. São nossos clientes de gestão patrimonial. E esse fundo aqui, mais especificamente, está caindo 10,17% nos últimos 12 meses, né? Pegando um patrimônio líquido ali de 106 milhões e considerando essa queda em cima desse patrimônio líquido, que foi parecido com o nosso patrimônio líquido médio, a gente vê aí uma desvalorização nominal de 10.798.000, aquele número lá que eu falei. Inclusive, né, nesse ano a gente está tendo uma performance pior que a do Ibovespa. Eu acho bem importante mostrar isso aqui com toda a transparência do mundo, né? Porque muitas vezes eu foco aqui no retorno histórico da estratégia, quando se transformou, R$1.000 em 25 anos, e mostro que de fato investir em ações por longo prazo é um caminho muito importante para você preservar e multiplicar o seu patrimônio, mas sempre digo que o curto prazo é uma loucura e aqui é o melhor exemplo possível para mostrar um pouco mais dessa loucura de curto prazo. Mas vamos lá, tá caindo por quê? Pensa só nas notícias que você viu nesse ano e tenta conectar com o fato delas terem melhorado ou piorado as perspectivas econômicas brasileiras e globais. Se você pensou rápido, você deve ter pensado, não, as coisas pioraram um pouco, né? Não à toa, você pegar esse gráfico aqui do countryeconomy.com, você vê que a maioria das bolsas de valores de vários países estão na baixa, né? Caindo aí pouco ou muito ao longo desse ano. Existem alguns motivos que cabem de eu listar aqui, né? O primeiro desses motivos é o contexto mundial de taxas de juros mais altas. Recentemente, o Federal Reserve subiu a taxa de juros dos Estados Unidos em 0,5 ponto percentual para o maior patamar desde 2007. E mais do que isso, a gente está vendo as taxas de juros aumentarem também na Europa e basicamente no mundo inteiro, o que acaba gerando um incentivo para o poupador, para o cara que vê o dinheiro sobrar, de deixar o dinheiro em ativos menos arriscados e tirar esse dinheiro da economia real. Não à toa, inclusive, o discurso do Federal Reserve é um discurso com medo de que esse aumento de taxa de juros que vem rolando nesse ano não se torne numa recessão nos Estados Unidos, que aliás é o segundo fator que eu gostaria de mostrar aqui, né? Nesse ano aumentou muito o medo a nível global de uma recessão em cadeia em várias economias, em vários países. Lá nos Estados Unidos tem muita gente que acha que a probabilidade de uma recessão rolar em 2023 é altíssima. O mesmo acontece com o mercado asiático. Enfim, esse medo ele cresceu muito
ao longo do ano de 2022 e contribuiu para a queda da cotação das ações no mundo inteiro. Mas tem mais, tem o nosso contexto aqui do Brasil, né? Você deve ter visto que a taxa de juros, a taxa Selic, ela está num patamar muito alto em relação à história recente. Você pode ver nesse gráfico aqui que ela chegou a 2%, ficou lá até meados de 2021 e de lá para cá vem sendo um ciclo de alta bem feroz, em que hoje ela está em 13,75% ao ano. E se isso não for suficiente, ainda a gente vê um risco de políticas fiscais mais irresponsáveis, por assim dizer, com a possibilidade de furo de teto de gastos por vários anos e num patamar bem elevado. Então tu pega todo esse contexto, né? O contexto externo, o contexto interno, aumento de taxa de juros, medo de recessão, problemas no próprio Brasil e coloca isso em frente ao investidor comum, o cara que está começando a investir, o cara que não tem tanta experiência, o que esse cara faz? Ele vai lá e resgata, ele vende as suas ações para investir em renda fixa. E é justamente isso, inclusive, que a Ambima nos mostrou com seu boletim recente que mostra o desempenho de fundos de renda fixa e ações no que tange a novos aportes e resgates. E como você pode ver nos próprios dados da Ambima, em 2022 foram resgatados 66,1 bilhões de reais em fundos de ações e aportados 74,5 bilhões de reais em fundos de renda fixa. Ou seja, tem muita gente, não só investidor pequeno, tirando dinheiro do mercado de ações, né? Isso, inclusive, contribuiu para o mau desempenho do mercado. E é com base nesse gancho que eu quero trazer aqui, antes de mais nada, duas lições para você tirar desse ano de 2022 e, quem sabe, dos últimos 3 anos em que a bolsa não foi grande coisa num prazo mais curto, ou alguns chamam, né, de médio. E o que eu quero te mostrar aqui são 2 conceitos que eu, Ramiro, entendo que todo investidor em ações deveria conhecer. Para você entender o primeiro conceito, eu quero aqui mostrar que a bolsa, da sua máxima 130 mil pontos em junho de 2021 até agora, ela está caindo aí, vamos arredondar, 20%. E aí o que é esse conceito? Esse conceito se chama zona de desconforto, e a ideia da zona de desconforto é a gente olhar para o passado e entender com dados históricos em quantos % dos dias a bolsa estava caindo um percentual que nos deixava desconfortável. Por exemplo, aqui, se eu calcular em quantos % dos dias a bolsa no passado estava observando uma queda de 20% entre o ponto máximo e mínimo, a gente chega a uma resposta de que em praticamente 40% dos dias, 38,89% deles, a bolsa está caindo 20% ou mais em relação à máxima anterior. Ou seja, é meio forçação de barra dizer que, olha, o que a gente está vendo agora é algo absurdo que nunca aconteceu antes. Na verdade, aconteceu e acontece em muitos dias, né? O zigue-zague da bolsa muitas vezes torna o investidor bastante desconfortável por bastante tempo. E o segundo conceito que eu quero te mostrar aqui, que é o gráfico de drawdown do Ibovespa. Esse gráfico mostra do ponto máximo ali, né, que seria o 0%, até o ponto mínimo, que é da linha do gráfico, ela só anda para baixo, quanto a bolsa já caiu no passado. Então você pode ver que tem algumas crises mais intensas, como essa aqui no final dos anos 90, como essa aqui em 2002, como a de 2008, ou até mesmo a do coronavírus em março de 2020, em que a bolsa chegou a cair mais de 60% ou cerca de 50% a 60%, ou até mesmo né, como nas crises mais recentes, quase 50%. E aqui você pode ver claramente, né, nessa linha do menos 20%, como é comum a bolsa estar caindo pelo menos 20% em relação à máxima anterior. Entendendo essas duas lições, talvez você comece a entender por que eu estou feliz com isso. E é claro, né, vamos dar bem a real. É natural que qualquer investidor que coloca parte do seu patrimônio em ações fique preocupado com o resultado ruim, em especial quando a gente não está esperando um resultado ruim ou quando a gente já está investindo há 2, 3 anos e o tal longo prazo ainda não chegou. Afinal, o que é um investimento? Né? Aquele dinheiro que você trabalha para ganhar, trabalha para poupar, você não gasta, né? Você não consome para sobrar, investir e ter expectativa de consumir mais no futuro, esperando um retorno para isso. Só que esse retorno, sobretudo em renda variável, né? E aqui eu falo de bolsa de valores, ele não necessariamente chega em prazos muito curtos. Então eu entendo se você está preocupado, mas aqui eu quero mostrar 3 motivos porque eu tô, de certa forma, feliz com isso, né? Não com as notícias que estão rolando, mas com o fato da bolsa estar onde ela está. Primeiro motivo, eu invisto com base no horizonte de longo prazo. Cada centavo que eu coloco na bolsa de valores, eu tenho como expectativa
deixar ele lá por décadas, não por 1, 2 ou 3 anos. Então, de certa forma, nem faria muito sentido para mim olhar um gráfico nesse formato, né? Com cotações diárias, ou nesse caso aqui específico, cotações mensais. Se eu estou colocando lá dinheiro que eu pretendo usar daqui a 10, 15, 20, 25 anos, talvez fizesse mais sentido eu olhar esse gráfico dessa forma, olhando os mesmos dados, só que com fechamento de 6 em 6 anos. Onde é que eu quero chegar com isso, tá? Eu posso olhar pela perspectiva do resultado de 2022 ou posso olhar por uma perspectiva um pouco mais ampla. Que aí, pegando um exemplo de um cliente nosso de Wealth Management, seria essa perspectiva aqui. Esse cliente aqui é um dos nossos primeiros clientes e desde que a gente faz a gestão da carteira dele, 6 anos atrás, essa carteira já cresceu mais de 300%, ou seja, multiplicou por 4 cada real investido em bolsa de valores, um resultado bem acima do Ibovespa, né, na mesma época. O segundo motivo é que na minha estratégia de seleção de ações, que é a estratégia das ações mais baratas da bolsa, eu vejo muitas, mas muitas ações estão muito baratas atualmente. Te liga só nessa coluna, tá? Que é o que eu chamo de Earning Yield, que seria o lucro operacional da empresa. A gente parte aqui do EBIT, que é uma linha do demonstrativo de resultado do exercício de uma ação, a gente ajusta ali para transformar aquilo em lucro operacional e divide pelo valor total que a gente tem que pagar para comprar uma empresa. Como você pode ver, tem várias empresas com Earning Yield na faixa dos 40%, 30%, 20%. Ou seja, tem várias empresas hoje sendo vendidas na bolsa por uma fração, 1/5, 1/4, 1/3, quase metade do lucro que essa empresa gerou nos últimos 12 meses da sua operação. O que eu, Ramiro, entendo como uma barganha. Embora, de novo, não tenha nenhuma garantia de resultados em prazos curtos, o que a gente vê são muitas empresas bastante descontadas. Aliás, eu deixei tapado o nome dessas empresas, porque esse aqui é um ranking que a gente atualiza para os nossos alunos do Descomplicando o Mercado de Ações, e é um curso que vai abrir vagas no mês de janeiro. Eu queria te oferecer um presente aqui, uma cortesia para você estar comigo, que é uma lista com 10 ações que estão muito baratas hoje, em dezembro, né, de 2022, e que, muito além da lista, tem uma explicação da estratégia, para você começar a entender como é que eu faço para selecionar ações. Tenho certeza que isso pode mudar aí os seus resultados na bolsa. O link vai estar aqui, né, no comentário fixado e na descrição desse vídeo. E antes de explicar um pouco melhor como eu invisto, o que eu vou fazer frente a esse cenário, quero trazer o terceiro motivo que me deixa feliz, que tem tudo a ver com as notícias ruins que a gente viu. E óbvio, eu não fico feliz com as notícias ruins, mas o fato é que a bolsa deveria estar num patamar bem superior ao atual se o valuation, a precificação média das ações, tivesse seguido a patamares que a gente viu 1, 2, 5 anos atrás. Em outras palavras, te liga só nesse gráfico que mostra a média do índice de preço por lucro da bolsa de valores e veja que a gente está aqui numa das mínimas da relação de preço por lucro da bolsa. E quedas tão grandes nos valuations das empresas só aconteceram em períodos de grande crise, como aqui na crise do coronavírus, como na crise de 2008, como na crise em 2002, ali início de 2003. Aliás, num ambiente interno muito parecido com o atual, né, de um novo governo com promessas potencialmente ruins para a economia e sempre, né, quem investiu nesses patamares, anos depois, olhando para o longo prazo, acabou tendo um resultado melhor. De novo, não é garantia. Mas 3 pontos aqui me deixam bastante feliz nesse momento e para contextualizar é importante ter uma noção de como eu, Ramiro, invisto, né? Já te mostrei ali o ranking das ações mais baratas da bolsa, te ofereci aqui um PDF com 10 ações baratas e explicação da estratégia e que num grande resumo eu quero dizer que eu invisto numa estratégia de selecionar ações muito baratas. Por que, Ramiro? Porque desde antes de eu nascer existem estudos nos Estados Unidos mostrando que em horizontes de longo prazo ações baratas, como esse estudo aqui mostra na tela, tendem a vencer as ações mais caras. E o que eu fiz aqui foi pegar uma estratégia, seleção de ações baratas e trazer para o Brasil de uma forma simples e eficaz essa mesma estratégia que eu uso, que nós usamos aqui no Clube do Valor na gestão da carteira dos nossos clientes. E até aqui você viu que ela não é nenhuma garantia de retorno anual, está perdendo para o Ibovespa nesse período, mas no período de 25 anos do backtest que a gente fez, os resultados são esses que estão na tela. É um resultado bem melhor do que a média do mercado, o que para mim faz total sentido, né? A média do mercado ela é formada pela média das empresas, né? Pela média do tamanho das empresas. E já a estratégia de ações baratas é formada por aquelas empresas que estão mais descontadas, que são maiores barganhas. Antes de explicar o que eu vou fazer, se você quiser conhecer essa estratégia a fundo, passo a passo, e descobrir não só 10 ações baratas, como quais são as 20 ações mais baratas da bolsa, as 20 ações que eu invisto,
em janeiro de 2023. Mais especificamente nos dias 24 e 25 de janeiro, fazer um evento online gratuito chamado As Ações Mais Baratas da Bolsa em 2023. Lá eu te mostrar o passo a passo da estratégia e como você pode chegar na lista das ações mais baratas da Bolsa por conta própria. A inscrição vai ser também o segundo link aqui na descrição. Vou deixar esse link aqui também para você participar. Tá, agora você deve estar pensando, diz aí, Ramiro, o que você vai fazer? Vai desistir da Bolsa? Não, óbvio que eu não vou desistir da Bolsa, mas o que a gente vai fazer é praticamente nada. Na verdade, dependendo para alguns clientes, no rebalançamento da carteira, a gente vai comprar um pouco de ações. Vamos pegar um exemplo aqui de um cliente que tenha como uma carteira ideal, uma carteira com 60% em ações e 40% em renda fixa. Como as ações estão indo pior do que a renda fixa nesse ano, as carteiras na média mudaram um pouco a alocação, ficando algo mais parecido com esse segundo gráfico aqui, com ações com peso um pouco maior. Nesse caso aqui, de 3 em 3 meses, a gente faz o rebalançamento, que é vender um pouco daqueles grupos de ativos, daquelas classes de ativos que estão com peso maior do que o ideal, para comprar um pouco daquelas classes de ativos que estão com peso menor do que o ideal. Não vou te falar aqui que é hora de vender renda fixa e comprar tudo em ações, mas sim, se você tem uma boa estratégia de longo prazo, pode ser interessante fazer pequenos rebalanceamentos também, Colocar aportes novos, dinheiro novo que você está aportando em classes de ativos que tem um peso menor do que o alvo. E se lembrar sempre que oscilações de curto prazo são naturais na bolsa e não estão no nosso controle, e que o que interessa para quem investe em ações, o que eu defendo aqui, sempre defendi, é o retorno em décadas, não em meses nem em anos. Então, se tudo isso aqui fez sentido para ti, te inscreve aqui no canal do Clube do Valor para ver vídeos novos. Aqui eu vou deixar o vídeo citando ações baratas que estou comprando nesse mês de dezembro, e aqui vou deixar o link para o nosso evento que vai rolar nos dias 24 e 25 de janeiro. Te vejo lá, um grande abraço e até mais.